Bom dia. Já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. E das 3 vezes que eu tentei gravar esse vídeo, sempre alguma coisa acontece. Aqui na Espanha agora é 1h30 da tarde. E eu me preparei, orei a Deus. Essa mensagem foi resposta de algo que eu já estava pedindo a Deus, porque hoje começa o jejum da nossa família. Sempre os primeiros sétimos, do dia 1º ao dia 7 de cada mês, desde janeiro, nós estamos de jejum e oração. E nesses 7 dias nós nos reunimos para falar da palavra de Deus. E sempre o primeiro dia é o meu dia. E eu me preparei, né? Deus falou comigo que era essa mensagem que eu deveria fazer, trazer. Mas já é a segunda vez que eu tento fazer esse vídeo e não consigo. Já tentei no YouTube, travou, com 15 minutos travou. Tava fazendo no Instagram, uma coisa e outra acontece. Um chama atenção, o outro é criança brincando e tal, e isso você acaba saindo da sua linha de raciocínio. Então vamos ver se agora eu consigo fazer essa mensagem, porque eu creio que é algo poderoso. Sabe, essa mensagem veio para mim. Alguns dias atrás eu reencontrei uma colega que estudou comigo em radiologia no Espírito Santo. E conversando com ela, ela falou assim: nossa, eu vejo realmente a transformação na sua vida. Foi no caminho de Damasco, né, Juliana? E aquilo me chamou muita atenção, no caminho de Damasco. Ou seja, Saulo era perseguidor dos cristãos. E no caminho de Damasco, no caminho indo para Damasco, ele teve uma experiência com Deus, com Jesus, né? A história está em Atos 9, conta que ele pediu para os sumos sacerdotes cartas para que pudesse levar para Damasco, porque se no caminho ele encontrasse com cristãos, poderia ser homens ou mulheres, eles teriam autoridade para prendê-los. Foi com ele alguns homens, mas neste caminho, no caminho indo para Damasco, Jesus veio com um flash de luz e ele caiu em terra. E quando ele caiu em terra, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, o próprio Jesus falando com Saulo. Os homens que estavam com ele somente ouviram a voz, não viram nada. E ele disse a Saulo: levanta-te, entra na cidade e ali eu te darei instruções. Primeira coisa, ele mandou se levantar. Segundo, entrar na cidade. E terceiro, ouvir as orientações que Jesus daria para ele. Imediatamente ele se levantou. Ele se levantou e quando ele se levantou, ele viu que ele já não estava mais vendo, ele estava cego. E essa cegueira dele durou 3 dias. Então os homens que estavam com ele deu a mão para ele e levou Saulo até Damasco pelas mãos. Saulo teve 3 instruções, né? Levantar, entrar na cidade e ouvir as instruções de Jesus. Nós, muitas das vezes, recebemos as mesmas orientações. Esse ouvir o som que a Bíblia se refere, Deus falou comigo que muitos dos que estão ao seu redor vai ouvir Deus falando. Porém, você precisa apresentar quem é essa voz para eles. Porque muitos estão ouvindo a voz de Deus e não estão conseguindo discernir a voz. Mas nós que já temos a compreensão e a sensibilidade dessa voz, precisamos falar com eles: essa é a voz de Deus que você está ouvindo. Ou isso aqui que você está ouvindo, que falou ao seu respeito, isso não vem de Deus. Então, muitas das vezes, você terá a oportunidade de falar com essas pessoas, de encaminhá-las até Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eles levaram pela mão Saulo até Damasco. E muitas vezes no caminho, passando por este processo,
as pessoas literalmente vão nos carregar, mas por permissão de Deus. E ele continuou cego durante 3 dias. E às vezes essa cegueira na nossa vida pode durar 3 dias, pode durar 3 meses, pode durar 3 anos ou pode durar 30 anos. Vai depender da sua obediência às instruções da voz que você ouviu, ou seja, da voz de Deus. Então, durante esse tempo, ele ficou o quê? De jejum. Ele não comeu nada e não bebeu nada, a Bíblia diz isso também. E o jejum ele é fundamental para que a gente possa ter êxito nesse processo de ouvir a voz de Deus. Porque nós estaremos mortificando a carne, porque assim estaremos mais sensíveis a discernir se a voz vem de Deus ou não. Damasco tinha um discípulo, e esse discípulo chamava Ananias. E o Senhor também deu uma instrução a Ananias, deu em visão para ele. Falou que era para ele ir e encontrar um homem chamado Saulo. E Saulo, ele falou, nossa, Saulo é perseguidor dos cristãos, o que eu vou falar com ele? E ele não hesitou, ele disse sim, eu vou. E quando você ouve a voz de Deus, você precisa dizer sim. Não hesite em não obedecer, mesmo que seja algo que vai aquilo de encontro com aquilo que você conhece. Porque muitas vezes Deus nos dá uma orientação e nessa orientação a gente resiste à voz de Deus. Assim aconteceu comigo também. Nós ouvimos a voz de Deus numa semana de oração jovem, em 2017, com o pastor Alexandre Palomares. E naquele dia ele disse assim, quem aqui vai querer entregar a caneta para Deus? Entregar o controle da sua vida para Deus. Porque uma vez que você dá a caneta para Deus, você está dando o controle da sua vida, porque quem não vai escrever mais a sua história não vai ser mais você, vai ser Deus. E naquele dia eu e o Tiago nos levantamos e falamos, Senhor, aqui está a caneta das nossas vidas. A partir de hoje você pode nos levar para onde quiser, porque a missão já está dentro de nós. Nós aceitamos o ID do Senhor. E daquele dia em diante a gente começou a ficar assim muito inquietos. A gente já tinha o hábito de ler a Bíblia um capítulo por dia, que é o Reavivados da Sua Palavra. E a gente começou a fazer orações na madrugada, 5:30 da manhã a gente acordava, antes dele trabalhar a gente fazia pedido de oração, orava junto na sala, e Deus começou assim a motivar o nosso coração para algo. Era como se fosse um processo para amadurecer a ideia. E um dia ele foi no monte, Deus falou com ele que nós sairemos do país e que a gente viria para outro lugar. Eu falei, com certeza Estados Unidos, é meu sonho Estados Unidos, eu quero ir para os Estados Unidos. Sempre foi o meu sonho ir para os Estados Unidos. E ele falou, eu tenho alguns conhecidos no Canadá, vamos tentar no Canadá e tal. A gente fez o processo para o visto canadense e nessa época a gente tinha empresa, tinha tudo legalizado, a gente deu entrada, mas não passou. Faltando 2 meses, mais ou menos, veio a resposta dizendo que a gente entregou os documentos muito em cima da data prevista da nossa viagem e não passou. E eu falei, então, não é pra gente ir pra lá. Porque se Deus foi assim, não vai ser. E aí, então, a gente continuou orando, até que um dia nós abrimos a Bíblia em Romanos 15, 23. E lá dizia que Paulo, quando foi pregar nas várias cidades por onde ele passou, ele queria ir para a Espanha, mas ele não conseguiu entrar na Espanha. E eu falei, nossa, aí o Thiago falou, esse lugar, nós vamos para a Espanha. Eu falei, não, nossa, Europa, tipo, a gente passear é uma coisa, agora morar, não senti alegria em dizer que era a Espanha. E Thiago, muito confiante, já estava em outro trabalho, em 2018, e aí ele falou assim, olha, se for de Deus, eu vou perder este emprego. E aí eu vou comprar passagem e nós vamos para a Espanha. Eu vou primeiro. E aí a gente começou a orar. Isso foi
mais ou menos em abril. Quando foi em junho, mandaram ele embora. A empresa começou a fazer cortes, né? E ele mandou embora, o patrão dele mandou ele embora. E ele falou, beleza, aceito. Foi embora. Chegou em casa, me contou e a gente começou a ver passagens. E ele super... A fé, assim, dele é muito mais que a minha. Eu ainda meio que peno às vezes, dá uma resbalada, mas Deus fala, ó, olha a palavra que eu disse. E aí eu volto, entendeu? Mas para vocês entenderem um pouco deste caminho, nós viemos... Ele veio, né, em agosto de 2018. E Deus falou com ele, vocês vão vender o apartamento. Porque era algo muito impossível para nós. Nós não poderíamos refinanciar o nosso apartamento. Só poderia vender à vista. Era uma questão muito difícil. Eu falei, ixi, então esquece. A parcela dele é muito cara e a gente vai ter que se matar de trabalhar lá para mandar dinheiro para cá. Aí não vai dar. Já comecei com pensamento negativo. E outras pessoas também falaram ao meu respeito. Ih, esquece, vai ser muito difícil, muito difícil, impossível. Mas eu quero te encorajar que quando as pessoas ao seu redor falam que é impossível, essa é a palavra que Jesus mais gosta. É impossível, então você não deu a canetinha para mim? Não sou eu que vou escrever a sua vida daqui para frente? Então é neste momento que eu vou mostrar quem é Deus na sua vida. Você vai acreditar, desculpa, você vai acreditar nas palavras que as pessoas falaram ou na que eu te disse? E foi aí que eu decidi ouvir a voz de Deus. E eu falei, então, Senhor, se é para eu ir agora, está nas suas mãos. E em um mês, para a honra e glória de Deus, uma pessoa entrou em contato conosco. Nós vendemos o apartamento. Aquele apartamento foi um presente de Deus nas nossas vidas. Foi ali que a gente recebeu o Nicolas como filho. Nós fizemos tudo do bom e do melhor, do nosso gosto. Cada cantinho tinha a nossa identidade. O Tiago fez tudo praticamente. Ele trocou piso, ele fez tudo. Só não fez o gesso. E Deus foi maravilhoso conosco, porque nós entendemos que realmente era pra gente vir. E então eu fui morar na casa da minha mãe. E uma outra coisa, Deus falou ao Tiago, abençoe as pessoas, vender menos coisa possível. E aí eu só vendi a geladeira e o sofá, porque a pessoa já tinha novo. O resto ficou tudo no apartamento, mas as coisas pessoais minhas, eu tirei roupa, sapato, tudo foi doado. Roupa, sapato, coisas de casa, panela, todas essas coisas de casa eu doei tudo, porque eu queria abençoar as pessoas. Deus me deu, então eu iria abençoar, porque eu sabia que Deus estava no controle. E antes de sair do apartamento, de entregar a chave para a pessoa que comprou, que é uma pessoa assim muito querida, eu tenho contato com ela até hoje. Muitas vezes eu orei com ela e eu tenho certeza que foi Deus que preparou ela para aquele lar. E antes de sair daquele apartamento, meu pai foi me ajudar com algumas coisas e nós dois oramos. Eu ungi aquela casa para ela. E eu tenho certeza que ela é muito abençoada naquele lar. Porque aquele lar foi um lar onde cristãos, servos do Senhor, morou ali antes. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que esse caminho é muito difícil. O caminho para Saulo foi difícil porque ele teve que se submeter à vontade de Deus. Ananias foi lá, conversou com ele, orou e ele voltou a ter visão. E o que mudou na vida de Saulo é que quando ele encontrou Jesus mudou o nome dele para Paulo. E ali começava uma grande batalha. A batalha de voltar para apresentar Cristo para aqueles que ele sempre falava mal de Cristo. Ou seja, as pessoas iam falar, cara, esse Saulo tá louco. Tá louco, porque o cara foi para Damasco para prender mais cristãos e volta falando de Deus, de Jesus, que realmente Jesus é o Salvador e tal. E agora eu sou discípulo dele e eu vou seguir adiante onde ele me mandar.
Então, os discípulos, muitas vezes, eles não entenderam o milagre e o agir de Deus na vida de Paulo, mas ele olhou para as coisas que Saulo fazia antes e entendeu o que Saulo, agora sendo Paulo, começou a fazer de diferente. Então, muitas das vezes, quando você vai fazer algo que Deus pediu para você, as pessoas vão vir te atacar. Mas uma coisa eu tenho aprendido, não discuta, não perca o seu tempo com as coisas que as pessoas vão falar. Não perca o foco do que Deus preparou e falou para você, porque você vai ser apedrejado. As pedradas vão vir, e as pedradas que mais doem é as pedradas dos que estão mais perto de você. Pode ser familiar, pode ser um amigo muito querido seu do coração, e você tem que estar preparado para isso. E para a gente viver esse propósito, você precisa escolher. Saulo escolheu ouvir a voz, ele escolheu se levantar, ir para Damasco e ter esse encontro com Jesus. Saulo, ele era um improvável. Naquele momento ele era um improvável, mas Deus via como um instrumento lá no futuro. Ananias obedeceu, fez ele enxergar de novo, foi cheio do Espírito Santo. Saulo, agora Paulo, se levantou, foi batizado e depois de tudo isso ele se alimentou, ou seja, ele ficou de jejum até o final. Saulo passou alguns dias ali com as pessoas, com os discípulos em Damasco, e depois ele foi, sabe o quê? Mão à obra. Pôs-se na obra. Então eu digo para você, não perca tempo. Se Deus falou algo com você, não perca tempo. Faça o que Deus falou. Aqui na Espanha eu tive muitas e muitas experiências com Deus. Já está tudo escrito nesse caderno aqui, vou até mostrar para vocês. Esse caderno aqui eu comprei aqui, ó, tá lotado de coisas que eu vivi aqui. Isso aqui acho que dá até um livro. Foram coisas reais que Deus foi falando ao meu coração. Juliana, faça isso. Juliana, guarda isso. Lá na frente você vai saber para que é. Juliana, faça isso. E eu, gente, eu tô ouvindo coisa, não é possível que eu tô ouvindo um negócio desse. Sabe? Então, assim, foram coisas que eu fui sentindo que era a voz de Deus para aquele momento. Mas aí é o que eu te falo, não perca tempo de realizar hoje o que Deus está mandando. Seja proativo. Se Ele disse, pega essa palavra e fica com ela firmemente. As pessoas vão duvidar, as pessoas vão te caluniar, as pessoas não vão dar ouvido para o que você falou muitas vezes, mas tudo isso não impediu dele realizar o trabalho. Tenhamos ânimo. Nós precisamos o quê? Ter ânimo e não desanimar. Seguir adiante no que Deus está falando. Quando ele voltou, muitos tramaram matar ele. E ele se escapou porque algumas pessoas iriam ajudar ele naquele momento. Deus então abriu as portas, ele voltou para Jerusalém, mas as pessoas não acreditaram nele. E isso tem passado conosco também. Muitas das vezes vamos voltar, as pessoas não vão acreditar porque não estiveram conosco no processo. Essas pessoas que não acreditaram nele não estavam com ele no caminho. Só estava ele e mais algumas pessoas ali. A Bíblia não diz quantas pessoas que ajudaram ele, né, entrar em Damasco pela mão. Mais de uma, com certeza. Então, só sabe realmente o milagre da transformação aquele que é lapidado, aquele que é moldado, aquele que é moído por Jesus. Sabe? E terá sempre um Barnabé que irá te apoiar, te defender, ter ousadia. Deus deu um tempo e para ser observado as pessoas que aceitarão, porque elas verão as suas atitudes. Teve muita discussão, né, com os levitas e nessa história, mas Deus sempre usará pessoas para te tirar ou dar alguns vai mudar alguns ambientes para que você possa concluir essa obra. Deus sempre vai usar pessoas, sempre. Sempre haverá servos do Senhor que estão totalmente ligados a Ele. Deus talvez abençoará a sua vida através de outro filho dele. E isso é muito
é muito real quando você pode ser esse canal de bênção para abençoar outra pessoa. Deus vai falar o seu coração e você vai poder abençoar alguém hoje ou essa semana ainda. E é muito bom quando a gente se tira, sabe, de vícios, de coisas, de pecados. Aqui eu pude deixar 2 pecados grandes que eu tinha na minha vida. Um era a mentira. O outro eu não posso falar ainda, mas no momento certo que Deus fala pra mim, que é a hora de eu falar, eu vou falar. Eu mentia muito, às vezes pequena, mas era uma mentirinha para talvez ajudar a encobertar alguém, ou só uma mentirinha de leve, mas querendo não é uma mentira. E hoje eu não consigo mentir mais. Muitas das vezes quando eu vou mentir, o Espírito Santo fala comigo, você tem a decisão nas suas mãos, vai mentir ou não? Então eu escolhi não mentir, muitas das vezes eu me calo. E é algo muito difícil para mim. E antes de eu vir para a Espanha, Deus falou comigo através de um mendigo de rua e disse para mim, você agora precisa ficar calada e engolir seco. Naquele momento eu não entendi nada. Eu cheguei até a ficar com raiva quando eu entrei no carro, porque as pessoas estavam dando sopa para os moradores de rua e o mendigo falou aquilo para mim. E Tiago falou comigo, é Deus falando com ele, tá? É pra você ficar calado e engolir seco. Então, tenta ver que é pra alguma coisa. E hoje eu entendo que muitas das vezes eu tenho que ficar mesmo calada. Porque se a gente retrucar, a gente começa a entrar nas brechas que o inimigo coloca pra nós. O Espírito Santo, ele vai acompanhar você, vai fortalecer você, vocês vão crescer. O seu crescimento só vai depender de quanto você estará disposto ou de quanto você está disponível para viver aquilo que Deus planejou para você. Muitas pessoas, quando ouviram falar o seu nome, vai se referir, eu conheço ela, eu sei quem ela é. Ela é mentirosa, fofoqueira, gosta de ficar falando dos outros. Não tem paciência, gosta disso, gosta daquilo. Mas Deus, ele sabe já no que você vai se tornar. É por isso que muitas das vezes Deus traz pessoas lá, igual eu, me trouxe do Brasil para a Espanha, tão longe, tive que vender tudo. Vim só com 4 malas, eu e Nicolas, para passar um processo aqui de 1 ano e 2 meses e agora a gente vai estar voltando. Sabe por quê? Porque quando você começa a discernir a voz do Espírito Santo, você sabe que você está fazendo o correto. Eu não estou voltando por causa de coronavírus. O coronavírus já não tinha nem acontecido quando a gente recebeu a palavra de voltar. Pessoas daqui que estavam conosco mais perto já sabem desde quando que Deus está nos incomodando para voltar. Desde outubro do ano passado, o Senhor incomodou o coração do Tiago e disse, retroceda, retroceda. E a gente estava achando que era retroceder, sei lá, de igreja, de coisas que a gente estava fazendo. E a gente não teve o discernimento na hora. Mas quando chegou janeiro, que o Nicolas começou a ir para a escola, é como se Deus falasse, e aí, você tá entendendo o que eu tô te falando? É retroceda mesmo, é voltar pro Brasil. Eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero voltar pro Brasil. Até que um dia o meu filho chegou pra mim e falou assim, eu odeio esse lugar. Eu não quero falar espanhol, eu não quero mais ir pra escola. Eu quero voltar pro Brasil, ficar perto dos meus avós, da minha tia, do meu tio. Eu não quero ficar aqui. É como se Deus falasse assim, e aí, eu tenho que ser mais claro com você? Você não tá vendo que é por causa da educação? E aí eu fui entender. Esse processo de Damasco, ele é muito difícil. Ele é um caminho que quando você deseja, não tem volta. Ou você segue as instruções de Deus, ou você vai ficar sempre vivendo a sua história, mas não aquilo que Deus preparou para você. Quando na minha vida eu pensava em fazer um vídeo desse e ficar falando essas coisas para as pessoas, quando? Sabe quando? Nunca, porque eu sempre cantei. As pessoas me conhecem, Juliana, que canta. Nunca que falou de pregar, de falar nada. Na igreja, as pessoas... não me peça para falar nada na igreja, eu posso cantar, agora falar não é comigo. Pelo amor de Deus, não me chama nem para fazer uma oração lá na frente, porque eu tenho vergonha. E Deus usou a Fabiane aqui na Espanha para falar comigo assim, olha Juliana, você tem
uma missão especial e você tem que parar com isso de vergonha. Vergonha não vem de Deus. Os tímidos não herdarão o céu. E eu falei, caramba, eu vou ter que... E aos pouquinhos eu fui moldando, fui fazendo um videozinho pequeno. Hoje eu já me sinto mais à vontade. É como se eu estivesse falando para um amigo, sabe? E Deus vai falando aqui na minha mente o que eu devo falar. E eu começo, às vezes, a me perder aonde eu tinha escrito. Mas é o Senhor, é o Espírito Santo que vai comandando tudo na nossa mente, na nossa vida. Não tem mais eu, Juliana. Meu nome é esse, mas a minha identidade hoje mudou. Hoje eu sou de Cristo totalmente. Se Ele falar comigo, vai para a África, eu vou para a África. Vai para a China, eu vou para a China. Sei que é difícil, vai ser difícil, mas se Ele mandou, tá mandado. Se eu tiver que perder a vida, eu vou perder a vida. Se eu tiver que morrer velhinha, eu vou morrer velhinha. Tudo já está determinado por Ele. E é isso que eu tenho entendido. Nós compramos a nossa passagem antes desse corona chegar. Deus falou com o Tiago. À noite nós estávamos dormindo, o Espírito Santo acordou o Tiago e falou, compra essa passagem. Compra essa passagem. Tá esperando o que acontecer? Fechar as portas? Naquele dia nós compramos a passagem. Passou 15 dias, se não me engano, 15 dias por aí, veio essa confusão de coronavírus e a gente viu e entendeu que Deus já estava alertando. E Ele está alertando o seu povo, olha, enquanto tiver tempo, volte para o seu país de origem, porque depois vai ficar muito mais difícil. Nós estamos vivendo exatamente as dores. Isso é só a pontinha do iceberg. Mas se nessa situação você não se achegar a Deus, você não ouvir o que Ele está falando para você, não espere chegar às piores dores, porque vai ser muito mais difícil. Se desprenda do seu eu hoje. Se desprenda de viver na Europa. Porque aqui a gente vai ter casa boa, vai ter comida maravilhosa, tudo baratinho, roupas boas, baratas, vai ter educação bilíngue, vai ter transporte que funciona pra caramba. Mas você pode estar perdendo a salvação de você e da sua família. Não hesite em ouvir a voz de Deus. E quantas vezes nós não determinamos algo sobre alguém, ou como que as pessoas estão falando sobre você, porque Deus já determinou algo sobre você. Você não tem o poder de anular nada em você, porque Deus já falou a seu respeito. E é isso que eu sempre tenho falado. Nós precisamos nos posicionar hoje. Eu pensei em fazer um tema bem assim pequeno, mas o Espírito Santo foi falando e eu tô falando aquilo que está vindo ao meu coração. A gente sempre se importa, com as pessoas, com o que elas falam de nós, falam ao nosso respeito, que você é louco, tá doido, vai sair da Europa, ou tá doido, vai sair do Brasil para ir morar longe da família, ou, poxa, vai vender tudo, vai embora, ou, nossa, estão voltando para recomeçar. Gente, se Deus falou, tá falado, Ele já tá lá na frente. Quando você aceita o que Ele falou, Ele, já tá lá no futuro, só te aguardando você chegar. E é assim que a minha fé está sendo transformada dia a dia. Dia a dia eu estou vendo Deus em todos esses aspectos. Aí agora as pessoas estão falando, nossa, mas será que você vai conseguir viajar? E quando chega lá no dia, será que vai ter voo? Voo tá tendo. Eles não estão colocando na mídia. Mas eu conheço pessoas que trabalham lá dentro e tá tendo voo, tá saindo voo. As pessoas estão voltando, gente. Tem muita gente voltando já. E uma coisa que eu falo... Essa transformação do caminho é muito difícil. Eu ainda estou no caminho, estou ainda no processo. Pedindo a Deus muita paciência, muita sabedoria no falar, muito domínio próprio, de não ser explosiva, de não ficar com raiva. Esses 15 dias, hoje não, tem 18 dias já que a gente está em casa, confinado, sem sair para nada, não pode sair para lugar nenhum. Eu só vou no mercado e volto, que é aqui quase na frente da minha casa. Nicolas só fica brincando, coitado, no quarto, na sala, vendo TV, fazendo as atividades da escola. Mas quantas pessoas, isso que eu queria te falar, quantas pessoas, como Deus colocou os discípulos ali em Damasco para
conversar com Paulo, quantas pessoas vão estar ao seu redor. Eu louvo a Deus por todas as pessoas que Ele colocou pertinho da gente aqui na Espanha. Porque é muito difícil você estar num outro país sem nenhum familiar. Ou seja, não, aqui a gente tinha uma prima, a prima Fernanda, que é prima do Thiago e minha também. Só que mora um pouco longe, de carro é o quê? Uns 40 minutos, mas de trem é 1h30. E tantas vezes ela veio aqui em casa, a gente foi na casa dela. Mas assim, é difícil porque todo mundo tem seus afazeres, tem seus trabalhos. Praticamente a gente se vê mais no final de semana. Mas os amigos mais próximos, que são nossos irmãos em Cristo, Deus foi colocando assim, ó, como se fosse quebra-cabeça. E eu quero citar 2 nomes aqui. Maiara, que foi uma pessoa assim maravilhosa que Deus colocou na nossa vida. Conhecemos ela no aniversário de um amigo nosso em Toledo. E essa amizade, né, vai durar até a eternidade. Eu fico até emocionada de falar o nome dela, porque é uma pessoa assim que eu admiro muito, muito, que dá tudo que tem para as pessoas se precisar. Tem o espírito de Dorcas da Bíblia, sabe? Aquela mulher que tiver passando alguma necessidade vai ajudar. Tem ajudado pessoas e pessoas. Aline, uma pessoa maravilhosa, que Deus também colocou na minha vida, uma irmã, que vai ser até também a eternidade, sabe? É uma pessoa assim que eu me identifico muito, porque passa por alguns problemas que eu passei. Todas nós, Deus, Ele uniu pessoas num propósito. Eu, Maiara e Aline, nós fomos unidas num propósito, independente da placa da igreja. Isso eu gosto muito de falar, porque eu aprendi isso aqui. Eu não tenho que defender a placa da minha igreja que eu congrego. Eu tenho que defender a Cristo que me salvou e me redimiu dos meus pecados. E elas são de distintas denominações, mas tem um amor de Jesus na vida que eu vou te falar. É incrível. Eu moro num apartamento que meus vizinhos são amor de pessoa, sabe? A gente pôde falar com eles, tem um carinho no Natal e Ano Novo, assim, eu pude sentir o abraço de uma senhora, sabe? Como se fosse um abraço de uma mãe, de uma avó. O Nicolas, assim, ama ele, sabe? E, assim, eu só comentei de leve que a gente vai voltar, mas ela não entendeu muito. Ela também recém-operada, eu não quis chegar perto, né, com esses negócios de máscara e tal. Mas eu vou falar depois com ela direitinho. Eu acho que ela entendeu, mas ela não quis aceitar muito. Então, assim, Deus foi preparando pessoas. Tem a Adriana, que desde o momento que eu cheguei aqui na Espanha, a Adriana foi, assim, a pessoa que mais me deu coragem para poder não desistir. Porque eu chorei 4 meses seguidos estando aqui. E ela me ligava todo dia, como é que você tá? E assim, e tal, olha, não fique preocupada com o emprego, se não for para você trabalhar agora, fique em casa, cuida do seu marido. Sempre me dando, sabe, mensagens assim positivas. Foi um anjo que Deus colocou aqui também para me ajudar, porque no início foi muito difícil mesmo. Mas quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor e a gente confia nele, Ele tudo fará. Não dê ouvidos às pessoas que falam, não deixe que elas encham a sua mente com fofoca, com coisas, não deixe que isso sufoque a sua mente. Acredite no que Deus falou para você. Eu sempre reforço isso porque é algo muito forte que vem na minha mente. Deus deu uma orientação, vai e faça, ou seja, seja obediente, se apegue no que a Bíblia diz a seu respeito, porque eu sei tudo de Deus sobre você. E Deus, Ele é poderoso, Deus é tudo, e também Deus é de todos. Entregue-se por completo, não 10%, não 20%, seja 100% de Jesus. E eu volto a falar essa frase. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que Deus abençoe sua vida, seus objetivos e que Deus esteja contigo sempre. Não se esqueça, Ele te ama, Ele tem caminhos abertos para você. Ele só espera de você um posicionamento. Ele só espera que você se posicione ao lado dele.
Porque aí você vai ver que ele vai fazer. Ele vai abrir caminhos no deserto, colocar luz na escuridão, porque ele é Deus. Ele é Deus e não tem outro além dele. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam realmente se colocar à disposição do Senhor. Eu vou deixar essa live salva, estará no nosso YouTube também, Ministério Sai. Esse é um ministério que eu e o Tiago recebemos esse nome já em Vila Velha em 2017 e agora estamos colocando em prática. Tudo tem um tempo determinado. Ministério Sai, sendo a igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês que estarão recebendo essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar ao seu coração e na sua mente. E creia somente na palavra que vem dele. Não creia nas coisas que os outros falarão a seu respeito ou os dardos inflamados que o inimigo colocará na sua mente. Rejeite esses pensamentos negativos e se posicione a andar com Cristo. Um abraço e fiquem todos na paz de Jesus.